Mercado Ético hoje traz de volta o grande Homero Santos, o consultor de empresas, o consultor para sustentabilidade, com quem nós fizemos o nosso primeiríssimo programa, logo em outubro de 2007. Homero está recém-chegado de uma viagem para o Schumacher College. Olha o site que você está vendo aí e entre no site. É uma escola inédita no mundo. Lá naquela região, sabe, perto do Rei Arthur, perto da Cornualha, aquela coisa toda. E lá tem um distrito chamado Dartington. É nesse distrito que fica o Schumacher College. Nesse edifício aí, nesse prédio incrível de quase 700 anos. O que acontece ali não é brincadeira. E o Homero está aqui para contar para a gente. Homero, o que é o Schumacher College? Eles próprios se intitulam Transformative Learning for Sustainable Living, ou seja, aprendizagem transformadora para uma vida sustentável, ou seja, é um centro que se propõe repensar os modelos de organização da sociedade dentro de um propósito de torná-la sustentável e o mais rápido possível. Nós sabemos que isso é urgente, não é? É verdade. Então, esta é a vocação do local. É o que todos nós estamos querendo aprender. É verdade. E eles como é estão que lá a gente pensando pode... dia e noite isto. Né? E a gente vai para lá, Homero, e faz o quê? O curso é longo? Eu sei que você passou coisa de 3 semanas 3 lá. semanas. Dá para fazer um curso lá em 3 semanas? Dá. É intensivo, é suficiente. A gente imagina que 3 semanas pode ser um período curto, mas é suficiente, porque a gente imerge lá. Você vive lá 24 horas por dia a localidade. E o próprio edifício, com os seus entornos, tem uma atmosfera, tem é uma fonte de inspiração tão grande que eu penso até que seria impossível ter uma filial de um Schumacher em qualquer outro lugar, porque é único o lugar e ali se dá todo um processo interior gradativo de transformação que podemos ir analisando como é que se compõe ao longo aqui da nossa conversa. Né? E você foi fazer esse curso lá, Homero, com quem? Quem são os professores? Olha, neste caso nós tínhamos lá 4 professores convidados. São sempre convidados, né, Homero? Sempre convidados com alguma inserção de professores locais. Tá. Né? Nesta vez nós tínhamos lá Gustavo Esteva. Gustavo Esteva é um mexicano sapatista, adepto do movimento sapatista, que se caracterizou por valorizar as comunidades autóctones do México. Ele hoje vive em Oaxaca, que é uma província do México. E lá ele se faz um trabalho comunitário e ele se autodenomina um ativista desprofissionalizado. Ele conseguiu essa façanha de não ter mais nenhum compromisso com nenhuma profissão, e sim com a vida, a natureza, o futuro. Que bacana. Você sabe que outro dia a gente recebeu aqui o Giovanni Barontini, que você também conhece muito bem. Conheço. E a gente sabe que ele tem doutorado, ele é advogado, ele é um tremendo também consultor na área de sustentabilidade e tal. E na hora a gente perguntou assim, Giovanni, o que eu ponho embaixo do teu nome? Você é? Ele falou, só ponha meu nome, porque as pessoas estão se descolando de si, porque elas estão se apegando muito aos seus currículos. E agora você está falando E o compromisso com a profissão acaba limitando... Te limita, né? Limitando os voos do pensamento, né? Limitando a ousadia, né? Então, quando não se tem mais profissão, e eu considero que eu não tenho também uma profissão, assim, sem querer me comparar ao Gustavo, que é uma celebridade, né? Mas ele foi lá justamente para nos falar sobre a importância do local versus o global, para o perigo de nós trabalharmos com as abstrações, né? Globalização, desenvolvimento, que acabam encobrindo propósitos específicos que passam batidos sem que a gente se dê conta disto. Vou falar um pouquinho depois sobre isto. Aliás, o próprio nome Schumacher College, na verdade, é o nome do fundador, né, do Joseph Schumacher, um alemão economista que escreveu uma obra que ficou famosa
que justamente ele ficou famoso pela obra que ele escreveu, que é Small is Beautiful. Small is Beautiful, quer dizer, o Gustavo Esteban, de certa maneira, está dentro desse Toda contexto. A lógica do Schumacher é valorizar o local. Valorizar o local e tudo aquilo que é radical, ou seja, que se radica, né, que cria raízes. Que cria raízes numa realidade que foi construída em cima de um território, dentro de uma cultura, né, dentro de um conjunto de valores, dentro de uma identidade. Que é o que todo esse processo que hoje temos vivido nas últimas décadas de movimento em direção ao desenvolvimento, de globalização, acabou ignorando, como se todos os povos do mundo tivessem necessidades iguais, aspirações iguais, e como se tudo o que fosse bom para uma maioria dominante fosse igualmente bom para uma minoria. Na mesma linha da valorização do local, tivemos Vandana Shiva. A Vandana Shiva estava lá? Estava Uau! Também, nos falou uma semana. Gustavo esteve a primeira semana, Vandana esteve a segunda semana, falando sobre tudo aquilo que ela viveu e vive ainda na Índia. Conta um pouquinho sobre a Vandana Shiva. Não é todo mundo que conhece, mas vale a pena saber mais sobre essa mulher espetacular. Ela é doutora em física. Indiana, né? Indiana, doutora em física, como todos os indianos hoje têm se demonstrado, são muito bons nas exatas, né? Muito. Mas ela não perdeu a emoção, né, e o compromisso com o sonho. Né? Meio que abandonou aquela visão tanto quanto estruturante da física, né? E hoje ela é uma pensadora livre, né, que defende muito particularmente, mas não exclusivamente, as comunidades agrícolas da Índia, que com a chegada das multinacionais, e aí não vou dar nomes, mas não é difícil imaginar quais sejam, né? Com as multinacionais que vieram o que chegaram lá e que vieram aqui ao Brasil também, para nos ensinar a cuidar da terra e a plantar através do fornecimento de sementes geneticamente desenvolvidas ou geneticamente modificadas, através de técnicas extensivas de plantio, acabaram destruindo toda uma cultura e toda uma estrutura de autossustentação que, para um olhar menos avisado, poderia significar um conjunto enorme de comunidades pobres, mas que, para aqueles que ali viviam, eram comunidades que se bastavam, que viviam com o suficiente. Aí vem, então, um novo modelo, o modelo das grandes plantações, né, das grandes extensões com alta produtividade, e você retira a identidade do agricultor, do fazendeiro, né, e ele deixa de ser, né, um proprietário de terra autônomo com a sua família, ou aquela comunidade formada por um conjunto de proprietários autônomos com suas famílias, e com seus dependentes, cultivando, vivendo da própria atividade, para se transformar num tratorista, né, de uma multinacional. Para variar, o Homero sempre nos traz uma luz, assim, mexe com a nossa cabeça. A gente volta já.